Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa para prestar-te culto, vivermos a comunhão, cantarmos louvores e agora, ó Deus, para ouvirmos a tua palavra. Nos aquietamos e reverentemente abrimos o nosso coração e humildemente te pedimos, ó Deus, mais uma vez, use a sua palavra para falar conosco. Todo impedimento a ela, a compreensão dela, seja vencido agora no poder que há no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 8, 42, diz assim: replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. 51 diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Amém? Nós temos esses versículos dentro de um contexto que, como em quase todas as mensagens de Jesus, ele fala sobre a vitória maior da vida do ser humano, que é a vitória sobre a morte. Não sei se todos sabem, mas a maioria absoluta das mensagens de Jesus, ele se apresenta como Salvador. E ele quer salvar a humanidade da morte eterna. E Jesus trouxe muitas revelações importantíssimas para aqueles que amam viver e querem um dia viver na vida eterna com Deus. Então, o tema desse ensinamento de Jesus é a maior vitória da vida. Ele fala dessa batalha pela vida, e a batalha pela vida é a batalha que, se nós perdermos, todas as outras vitórias que nós tivemos perderão sentido. É a única que nós não podemos perder, porque se você vencer a batalha pela vida, então todas as outras derrotas não farão a menor diferença também. Se nós a perdermos, todas as outras vitórias que você teve ao longo de toda a sua vida não farão o menor sentido. Não serão mais vitórias. Tudo se perderá com essa. É a batalha pela vida. E como a própria palavra diz, a batalha pela vida é uma batalha de uma vida. Ela só termina quando a vida termina. Enquanto nós estamos no exercício da vida, nós estamos nessa batalha. Nós vamos relembrar aqui algumas informações importantíssimas, talvez as mais importantes informações da nossa vida. E nós não podemos esquecer um dia sequer. Então ninguém pode, a nenhum pretexto, em nenhum momento da sua vida, se distrair, se contentar ou se deixar levar sem ter certeza de que ele está caminhando na vitória de vencer essa batalha pela vida. Ele precisa ter essa segurança, porque senão todas as outras se perderão. Você pode buscar na tua memória aí muitas vitórias marcadas na sua lembrança, marcada em vídeos, em fotos, em documentos, que te faz alegrar. Nós já vencemos, nós que estamos aqui já vencemos. Quando nós entramos no fantástico mundo da criação de Deus, quando nós fecundamos, nós vencemos a corrida dos sêmens. Milhões perderam, nós vencemos. Ainda que inconscientemente, vencemos. Vencemos os perigos da primeira infância, da segunda infância, da pré-adolescência, da adolescência. Vencemos os desafios da juventude. Alguns ainda estão na sua juventude, estão enfrentando seus desafios.
Outros já venceram, estão vencendo os desafios da vida adulta ou até da velhice. Velhice é uma coisa que a gente não consegue muito mencionar quando é que ela começa. Quando você tem 15 anos, para você, velho é quem tem 30. Mas quando você tem 50, velho é quem tem 90. Você vai mudando esse conceito. Mas o fato é que durante essa trajetória, nós temos perigos que nos rondam dentro e fora da vida. E você vai vencendo. Quando chega nessa fase, se você venceu todas as fases da vida, vem aí então agora o quê? A morte. Aí todo mundo já sabe dessa informação. Ninguém quer tocar no assunto. Mas se chegamos como vitoriosos à velhice, vem aí agora a morte. Esperada ou não, ela vem. Desejada ou não, ela vem. A tristeza é que a maioria, quando pensa nisso, acham que a morte é invencível. E é isso que Jesus vai dizer que não. Que a morte não é invencível. Que a maior vitória da vida é em vida você viver de uma forma que você vença a morte. Ela não é invencível, é uma revelação clara e abundante de Jesus na sua palavra. Então, a morte não vai matar todos, e nem para sempre. A Bíblia fala que a morte não existia no princípio, e a Bíblia fala que a morte não existirá no final. A Bíblia fala que a morte não vai matar todos. Muitos vencerão a morte. É verdade que a morte é um inimigo inevitável, que se você não vencê-lo, ele vai te vencer. Se você vencê-lo, você vai viver, porque é um inimigo inevitável, se não tem como evitar, todo mundo vai ter que se encontrar com ela. Jesus, quando se humanizou, teve o dia que ele teve que enfrentar a morte. Ele falou, minha alma está angustiada até a morte. Era o dia da morte dele. E ele venceu. E ele venceu a morte exatamente para vencê-la por nós. Mas a vitória de Jesus não vai se efetuar na vida de todos. Mesmo Jesus vencendo a morte vencerá a grande maioria daqueles que têm um encontro com ela. Então, queridos, se a morte é um inimigo e é inevitável, não pode ser ignorado e nem desprezado. Porque querendo ou não, se preparando ou não, sabendo ou não, cedo ou tarde, todos terão que se encontrar com ela. E hoje nós vamos aprender com Jesus aqui uma forma suave, tranquila de enfrentá-la, porque quando chegar essa hora, você já venceu-a. Você não vai estar num escuro, num vazio, dizendo, e agora, como será? É possível isso? Sim. Foi exatamente para isso que Jesus Cristo veio. Mas isso não acontece automaticamente. Nós temos algumas coisas a aprender e algumas coisas a fazer. Então a morte é um inimigo. Quem não sabia disso, fique sabendo, a morte é um inimigo. A Bíblia fala que o último inimigo que Jesus vai destruir é a morte. Depois de destruir o dragão, o diabo, o anticristo, o falso profeta, todos os demônios que se rebelaram, todos os anjos que se rebelaram contra Deus se tornaram demônios. Depois de destruí-los todos, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Não é uma força, é um inimigo. Ela existe. É um inimigo inevitável. Então a morte é um perigo ignorado por quem está cego ou por quem já abriu mão da sua vida. É um perigo que quem ignora ele, ou ele está cego, enganado, seduzido, iludido, ou então ele já desistiu da sua vida. Por isso ele não se preocupa mais de um dia encontrar com a morte. Ele já se rendeu, já se deixou levar. Então, queridos, a morte só vai levar, a morte não mata todos, ela só vai levar quem estava morto, mas ainda vivia. A pessoa que estava morto, mas ainda vivia, então quando ele ter esse encontro com a morte, vai se consumar aquilo que já estava, ele já estava morto. Mas ela não vai conseguir levar quem estava vivo, mas já tinha morrido. Então quem estava morto, mas ainda vivia, não tombou ainda, lembra que eu disse para os irmãos aqui? Adão pecou no dia que desobedeceu, mas ele foi tombar com 930 anos, mas já estava morto. Jesus, o filho da obediência, ele tombou com 33, lá no Calvário.
mas ele já estava vivo. Portanto, ele passou pela morte e continuou vivendo. É os dois caminhos que a humanidade segue. Então a morte veio ao encontro de Jesus, como veio ao encontro de todos, só que quem estava morto, ainda que vivendo, como todos acreditam, chegou a hora de falar, veio buscar e ele tem que ir. Mas existe um grupo que a Bíblia vai dizer que está vivo, mas eles já morreram. Embora estejam vivos ainda, já morreram. Então preste bem atenção para você entender isso, que não é tão simples de entender num primeiro momento, mas é maravilhoso você saber isso enquanto você vive. A morte é um efeito. Se ela é um efeito, então ela pode ser vencida. A morte não é uma causa. A Bíblia deixa claro que a morte é um efeito. E se ela é um efeito, pode ser vencido. O que é efeito? Efeito é o produto. Efeito é o produto de uma causa, é o resultado de um ato. A causa é aquilo que dá existência ao que existe. Então a morte não existia. O pecado foi a causa dela vir à existência. Então quando houve o pecado, dali para frente houve morte, porque Deus havia dito, certamente morrerás. Então a causa é o pecado. Se nós resolvermos na nossa vida o problema do pecado, você resolve o problema da morte na causa. Anula o seu efeito. Foi exatamente esse o plano de Deus, foi exatamente isso que Jesus Cristo fez na sua morte. Jesus não veio para anular o efeito, por isso nós morremos a primeira morte. Ele veio para anular a causa. E a causa da morte é o pecado. Então a Bíblia fala que por causa do pecado foi que a morte veio a existir. Então nessa orientação de Jesus, nós temos aqui uma medicina espiritual. Por que eu chamo de medicina? Porque a medicina é a arte, é a ciência, é o conhecimento de curar ou evitar doenças. Isso é o que a medicina faz. Médico é aquele que é diplomado e exerce medicina. Médico é o que exerce a medicina. O que é medicina? É aqueles que têm conhecimento, foram diplomados para exercer isso, para curar ou evitar doenças. A medicina espiritual, ela te traz ciência, conhecimento para evitar e te livrar da morte. Não é da cura do corpo, é da cura da morte. Por isso muita gente não se interessa pela palavra de Deus, acha uma coisa tão distante esse negócio de vida eterna, porque Jesus insiste tanto em vida eterna, promessa dele. Ele está falando com religiosos que estão garantindo para ele que eles são filhos de Deus. Jesus falou, olha, não são. Eu vim de Deus. Se vocês fossem de fato filhos de Deus, vocês teriam que me amar. Vocês estão querendo me matar, estão me rejeitando. Por que é que nós não falamos a mesma linguagem? Aí ele responde, porque vocês não compreendem a minha palavra. Vocês não aceitam a minha palavra. Vocês não entendem a minha palavra. E o último versículo que nós lemos, 51, ele falou, olha, em verdade, eu vou dizer para vocês, se alguém guardar a minha palavra, ele não verá a morte eternamente. Não tem morte eterna para essa pessoa. Essa é a mais brilhante vitória que alguém pode ter na sua vida. Se ele tiver essa, todas as outras derrotas, se ele as teve, não fará a menor diferença. Agora, se ele não tiver essa, não importa quantas vitórias ele teve, tudo perderá o sentido. Então, queridos, nesse evangelho de Jesus, da medicina espiritual, o evangelho é boas novas, é a ciência, é aquilo que Jesus quer que nós sejamos cientes da origem da morte, da origem da vida, o que a morte pode e o que ela não pode. Quando é que você vence ela e quando é que ela te vence. Não é verdade que as pessoas devem reagir a ela como, chegou o momento, vem aí a invencível morte, que todo mundo se dobra diante dela e fala, agora acabou. Mesmo que seja na infância, na segunda infância, na adolescência, quando alguém morre e fala, acabou para ele. Não é verdade. Isso não é evangelho de Jesus. Não é assim que um cristão deve crer.
não é assim que ele deve viver, porque se alguém crer assim, a vida, ela vive sempre numa perspectiva horrível de morte. Tudo pode acabar a qualquer momento para qualquer um. Por isso, a menor possibilidade ou pensamento de morte se torna um desespero para as pessoas pagãs e sem fé. Quando fala nesse tema, ele mergulha num breu. Ele não sabe o que pensar. Ele não sabe o que vai ser dele. Ele desconhece aquilo que Deus já fez por ele na cruz do Calvário. E isso rouba o melhor da vida, a esperança, os sonhos, a alegria de viver, a promessa de vida eterna. Isso rouba o melhor de Deus, aquilo que Deus planejou antes da criação do mundo. Isso rouba da vida o sacrifício de Jesus, que é o presente de Deus para todos. Jesus, quando morreu, ele morreu para salvar os mortos da morte. Foi isso que ele fez com a sua morte. Ele veio para matar a morte, na sua morte. E por que ele queria matar a morte? Para salvar os mortos. Essa é a mensagem da vida de Jesus, essa é a mensagem da Bíblia inteira. Agora, o Evangelho vai nos revelar que, enquanto você não morrer, preste bem atenção nisso, são verdades bíblicas, que se você crer ou não, elas continuam valendo, não importa. Enquanto você não morrer, você viverá para encontrar com a morte. Guarda essa informação, já você vai entender. Como é que eu tenho que morrer? Enquanto você não morrer, você vai viver para encontrar com a morte. A segunda informação, pior do que essa, é que chegará o tempo que não será mais possível morrer. Já lemos Apocalipse 9:6, que na grande tribulação, as pessoas vão desejar morrer, vão querer morrer. Coisa que ninguém quer hoje. E a morte vai fugir deles. Então, quando alguém atentar com a sua própria vida, ele vai se arrebentar todo e vai ficar vivo. Ele vai se mutilar todo e vai ficar vivo. Revelação de Deus em Apocalipse, na grande tribulação. Pior do que essa informação é a que Jesus dá em Marcos 9:48, onde ele fala que depois do juízo, as pessoas que forem lançadas na condenação do lago de fogo, lá onde o bicho não morre. O que vai acontecer com quem foi lançado no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos? Ele vai queimar, haverá pranto, choro e ranger de dente, e o bicho não morre. Isso é horrível. Não existe nada pior do que isso para quem está vivo. Que pena que muita gente vai dar valor nisso quando viver. E o pior disso é saber que tudo isso poderia ser evitado, que Deus já fez o que ele tinha que fazer para que ninguém vivesse assim. A primeira informação é que quem não morrer, quem não se encontrar com a morte antes da morte, quem não decidir morrer, ele está vivendo para morrer. Não tem como evitar isso. A segunda informação é que chegará um tempo que a pessoa vai querer morrer e não morre. Citei duas referências para você entender. A terceira informação é que se alguém não morrer, não pode nascer de novo. Jesus explicou isso em muitas parábolas. Uma das mais claras parábolas de Jesus, quando ele falou que ele tinha que morrer para vencer a morte, para dar o direito do ser humano viver novamente, ele falou, olha, o grão de trigo, quando é lançado à terra, ele morre para depois dar origem a um novo pé de trigo. Não tem nada a ver com reencarnação. O trigo nasce trigo mesmo, não nasce laranja, nem borboleta, nem abacate. É a mesma vida que morre e ela continua vivendo, a mesma pessoa, com a mesma consciência. Então Jesus falou, eu tenho que morrer, eu vim para isso. Falou, ninguém está tirando a minha vida, eu estou dando ela. Era muito difícil para entender isso no começo. Eles queriam poupar Jesus da morte, queriam proteger Jesus, queriam chorar a morte dele. Ele falou, não, eu vim para isso, eu preciso morrer. Ele era o único que tinha condições de matar a morte, herdada por toda a humanidade em Adão. Então, se você não morrer, você não pode nascer de novo. Nenhuma semente nasce se ela não morrer primeiro. Ela morre quando você a enterra e na sua morte nasce uma nova semente, uma nova planta, que te dará milhares de sementes. Jesus falou isso da vida dele e falou isso para a vida de todos também. Então, se a pessoa não morrer, por isso que ela tem que ter um encontro com a morte. Eu vou explicar como é que a gente faz isso pela fé. Se ela não tiver, ela não pode nascer de novo. E se ela não nascer de novo, ela não pode ver o reino dos céus. Nós que somos descendentes de Adão, Deus decidiu que carne e sangue não é do reino dos céus, e falou, olha,
dos filhos de Adão, quem não morrer e não nascer de novo, não pode. Quem falou que não pode? Deus. E se Deus falou que não pode, não pode. Não tem como. Ele falou isso para todos. Inclusive, a mais clara explicação dessa de Jesus foi para Nicodemos, um mestre, um homem brilhante, um homem ilustre, religioso. E Jesus falou, olha, eu vou falar uma verdade para você. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Ele falou, mas como que eu tenho que nascer de novo? E aí Jesus explica que ele tem que nascer da água e do Espírito. Ele falou, tem que voltar no ventre da minha mãe? Ele falou, não. Essa vida do ventre aí é uma vida que vai do ventre ao túmulo, se houver. Da primeira vez que respira até a última. Jesus estava falando de morrer para essa vida e nascer para a vida eterna, para sempre. Porque a morte é um inimigo, porque a morte é um efeito, e se a morte é um efeito, ela pode ser vencida, e ela precisa ser vencida na sua causa, que é o pecado. Primeira informação do Evangelho: enquanto não morrer, você está vivendo para encontrar com a morte. Chegará o tempo que alguns vão querer morrer e não poderão mais. E a terceira informação é que nós temos que morrer para nascer de novo. Então, queridos, Jesus venceu a morte na sua morte para salvar os mortos. Olha o que Jesus falou assim, olha, quem ama a sua vida morta, morrerá. E é a maioria absoluta que ama essa vida de quem está vivendo para encontrar com a morte. Você vai encontrar esse ensinamento nas palavras de Jesus quando ele disse, olha, quem amar a sua vida, perdê-la. Alguém fica falando, mas como que alguém amar a sua vida vai perder? Quem perder a sua vida, salvá-la. Jesus está dizendo, olha, essa vida que nós nascemos do ventre, que vai até o túmulo, da primeira vez que respira até a última, é uma vida morta. Se você amar ela, você morrerá. Por quê? É a vida morta. Agora, se você amar a morte para viver, ninguém pode viver se ele não morrer primeiro. Então, você tem que morrer para viver. Se alguém amar a morte para viver, ele viverá. Então, quem amar a sua vida, perdê-la. Aquele que odiar a sua vida, salvá-la. Muita gente fala, como pode ser isso? É isso. Essa vida que nós estamos vivendo, naturalmente que nascemos de Adão, ou da fecundação, da primeira ou última vez, é a vida que vai até a morte. Se você amar essa vida e não amar a outra que Jesus está te propondo depois da morte, você vai ficar com essa. Então ele já dá uma sentença. Quem amar essa vida, morrerá. Simples assim. Mas as pessoas amam demais essa vida, elas não querem acreditar na outra. Por isso a Bíblia diz que a maioria se perde. Não tem nada a ver com Deus, é com eles. Mesmo sabendo que você sobreviveu na infância, na juventude, na adolescência, na vida adulta, chegou na velhice, e agora? Que vem aí? A morte. E como é que você vai fazer agora? Como é que você vai enfrentá-la? A maioria vai rendido já. Não, que enfrentá-la? Ele não sabia que a morte era inimigo, não sabia que a morte é um efeito, não sabia que a causa deste efeito é o pecado. E o pecado, Jesus veio para nos perdoar dos nossos pecados. Portanto, estava a coisa mais fácil do mundo se livrar do poder da morte. Tudo uma provisão de Deus, era tudo muito simples. Como é que a pessoa vai chegar agora? E agora acabou, não tem mais o que fazer? Agora é a morte. Não. Um monte de coisa que o Evangelho vai te dizer que Jesus já fez, não é assim não. A morte não tem essa moral toda. Ela não tem esse poder todo que é conferido a ela. Ela não merece esse crédito todo, essa reverência toda, essa rendição toda, esse medo todo que as pessoas dão a ela. É só um inimigo da vida, que veio por causa. Ela é o efeito da causa do pecado. Esse texto é um dos textos mais lindos da Bíblia, porque ele nos enche de vida, ele nos enche de perspectiva, de sonhos, porque a vitória de Jesus só não se efetuará na vida de quem não quer viver. Então, mais claro do que isso, não tem. Falou, olha, se você amar essa vida, você está contente com ela? Você sabe que é uma vida que termina na morte. Não abre mão dela. Quer vivê-la até o fim? É isso que você quer? Então você morrerá. Você crê que o Deus que te deu a vida, e agora ele amou tanto você vivo, que ele não quis te vê-lo morto, e ele veio para morrer no seu lugar, exatamente para te resgatar da morte, e está te propondo uma outra vida que não tem fim?
Quanto custa? Nada. Quem que vai resolver esse problema? Ele. O que eu tenho que fazer? Crer e se comprometer. O que eu tenho que fazer? Despreza essa, não ame essa e ame a outra. E aí sabe o que acontece? Você vai viver. Você amou a vida que ele falou é eterna. E essa que termina na morte? Você não se apaixonou por ela, você desiludiu-se com ela, você se desapegou dela, você começou a viver ela na perspectiva da outra. Não é tão difícil. Então, queridos, quando a Bíblia fala que nós temos que crer, porque a fé nos possibilita vivermos aqui, neste corpo de morte, que todo mundo tem certeza, a única certeza que um vivo tem, que um dia ele vai morrer. A fé te possibilita viver neste corpo de morte, granjeando para um outro tempo, na perspectiva de um outro tempo. Só quem tem a fé genuína, dom de Deus, creu em Jesus, obedeceu, ele pode viver essa vida. E essa vida é melhor. Qual que é? É aquela que você morre para viver. Então é melhor morrer vivendo do que viver morrendo. Então primeiro é morrer. É melhor morrer vivendo do que viver e terminar morrendo. Porque o último sentimento é o que fica. Se você começar convivendo e terminar com morrendo, o último sentimento é o que fica, morrendo. Agora, se você começar morrendo e terminar vivendo, o último sentimento é o que fica. Você pode perceber isso na vida. Se você estava doente e hoje está com saúde, não adianta falar, mas eu estava muito mal. É o último sentimento, é o que fica. Se for o contrário, você estava com muita saúde e hoje você está muito doente, não adianta falar, fica feliz, ontem você estava com muita saúde. O que importa é que agora você está doente. É o último que fica. Como que a gente pode morrer vivendo? Romanos 6,11 diz assim, olha, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Depois, Romanos 6,14 diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Está falando de quem crê. Pecado, que é a causa da morte, não terá domínio sobre vós. Depois, 7,9, Paulo disse assim, olha, eu vivia. Quando eu descobri que o pecado é a causa da morte, eu morri. Ele não tinha morrido, ele estava vivo, mas naquele momento ele sabia que ele morreu. Quando ele descobriu que tem a lei de Deus e a lei que falou, a alma que pecar essa morrerá, ele falou, nesse dia eu morri. Ele estava dizendo, só não sei o dia que eu vou tombar. Mas depois ele descobriu a palavra da vida, que Jesus venceu a morte, falou, aí eu vivi novamente. Ele aceitou a morte de Cristo para a vida dele e ele antecipou o dia da sua morte. Em Romanos 14,7 vai dizer que ninguém vive ou morre para si mesmo, quer morramos, quer vivamos, morramos ou vivamos para Deus, porque Deus enviou Jesus e para isso Jesus veio para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Romanos 14,9 diz, para isso Cristo veio, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Então como que é isso? Paulo está dizendo assim, olha, nós que já ficamos sabendo pelo Evangelho que a vida que começou no ventre termina na morte, se nós vamos morrer, tudo que a gente conquistou durante a vida vai morrer com a gente, qual é a alegria de viver? O que Deus fez por nós? Aí você descobre que Deus te amou antes da fundação do mundo e enviou Jesus para morrer a sua morte, e agora te chama para viver uma vida de fé. Então ele te propõe você morrer para o pecado, que é a causa da morte, para você viver para Deus. Aí você anula a causa da morte na sua vida e começa a viver a sua vida, que estava numa vida de morte, na perspectiva da vida eterna. Não é difícil de entender isso. Se a causa da morte é o pecado, e se Jesus veio para nos perdoar do nosso pecado e anular o poder do pecado da nossa vida, ele anulou a legalidade da existência da morte na vida de alguém. Então o que você tem que fazer? Crer em Jesus e viver na perspectiva da vida eterna e morrer para o pecado. É isso que a Bíblia fala, se alguém não morrer, não pode nascer de novo. Aí você vai perguntar como sabe o Nicodemo, mas como que eu posso morrer e nascer de novo? Olha, é fácil de entender, como é que a gente morre? Você já viu alguém morrer, não viu? Vai convidar alguém que morreu para fazer alguma coisa.
Ele não vai, ele não tem agenda, ele não tem compromisso, ele não atende, ele não responde, ele não existe, ninguém conta com ele. Como que é morrer para o pecado? Tudo aquilo que você sabe que é pecado, que diminui a sua comunhão com Deus, que te aproxima do mundo, que fere a santidade, que impede você servir a Deus. Tudo que você entende pela Bíblia que Deus comunicar ao seu coração, você tem que estar morto para isso. Morto. Se você estiver vivo, pecado é a causa da morte. Não tem quem possa te salvar. Você tem que estar morto. É por isso que muitas vezes, quando alguém se converte, ele morre por um monte de coisa. As pessoas falam, aquele cara não é mais o mesmo, morreu. Os amigos não o procuram, os eventos passados, as conversas passadas, os feitos passados, os compromissos passados, os cultos passados, os deuses passados. É tanta mudança que quem estava na sua vida passada fala, para mim morreu. Não pode contar com ele para mais nada, morreu. Esse já era. Morreu para a velha vida, morreu para os amigos, morreu para a velha crença, morreu para os velhos deuses. Está morto, é isso. Isso nós podemos fazer em qualquer tempo da nossa vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Já que o encontro com a morte é inevitável, antecipa ele. Já morre já. Morre para quem? Para Deus? Não. Morre para a morte, morre para o pecado, morre para o mundo, morre para o inimigo, morre para as coisas temporais. Morre para elas. Ou você quer viver para elas ainda? Você tem esperança de que esse mundo consiga salvar o homem da maldição que Deus falou, certamente morrereis? Você está vendo as pessoas dizendo, nós queremos deixar o mundo melhor para as nossas gerações. Que mundo melhor? Foi a gente que estragou tudo que estava bom aqui. Maldita é a terra por tua causa. Se Deus recriasse a terra todinha hoje e livrasse de todo o problema e nos entregasse, nós seríamos os destruidores dela. Não tem como deixar o mundo melhor. O que nós podemos fazer é ouvir Jesus que propõe uma nova vida e deixar vidas melhores para o mundo, que está caminhando para o naufrágio. Não existe essa perspectiva na Bíblia de melhorar o mundo. O Criador já vaticinou o seu fim, está registrado. Então, queridos, quando a Bíblia te propõe a você antecipar o dia da sua morte, não é nenhuma piada, nenhuma ironia. A Bíblia fala aqueles que já morreram para o mundo, aqueles que já morreram para a carne, aqueles que já morreram para a vida velha e nasceram para uma nova vida. Que nova vida é essa? É a vida que você vive em você mesmo, mas agora numa outra perspectiva. Paulo está dizendo da vida dele, ele fala assim, olha, aquele Saulo morreu. Alguém poderia falar para ele, mas olha você. Ele falou, não, agora isso aqui é outro. O que eu fazia, o que eu acreditava, o que eu pensava, o que eu estava comprometido, isso morreu tudo. A partir da revelação do Evangelho de Jesus, de que ele morreu a minha morte, e falou que se eu não morrer para causa da morte, eu não tenho como viver. Então, a partir deste momento, eu morri. Morri para o mundo. Para viver numa nova perspectiva. Aí, nessa nova perspectiva, Paulo vai dizer em Romanos 6, ele vai dizer, então agora você não pode mais julgar seu irmão e nem desprezar ninguém. Por quê? É fácil de entender. Porque se é irmão, significa que ele também já está morto, já está ressuscitado, já está em Cristo. Como é que você vai julgar alguém que já foi julgado, já tomou posse da vida, já está em Cristo, nos lugares celestiais? Você vai julgar aquilo que Deus absolveu? É seu irmão, ele já está em Cristo, igual você. Se ele é irmão, então significa que ele também já morreu, já está em Cristo, já está na perspectiva da vida eterna, só está aguardando terminar o tempo da sua missão para entrar na vida. Portanto, ninguém pode arbitrar na vida dele, porque ele já foi julgado por Deus, condenado, mas absolvido porque ele aceitou a morte de Jesus no lugar da morte dele. Como é que você vai mexer nesse tribunal aí? Olha o perigo que é mexer com coisas perigosíssimas. Você não mexe com coisa que pode estourar a tua mão, ou matar o teu corpo, isso é um perigo. Mas nós mexemos com perigos eternos. Se é teu irmão, você não pode julgar, porque ele já está em Cristo, já passou da morte para a vida, já está vivendo na perspectiva da eternidade, já foi justificado,
Portanto, ele já está nas regiões celestiais. Ah, mas e se ele não é irmão? Se ele não é irmão, ele é o próximo. E o próximo você tem que amar como a ti mesmo. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Olha só, queridos, o inimigo propõe uma vida para o mundo que a gente tem o tempo todo disputa. Hoje foi dia de eleição. Então, todos nós já tivemos a experiência no passado, quem já votou um monte de vez, de seu candidato ganhar, seu candidato perder. Aí chega na outra, o outro que teve uma experiência boa tem uma ruim, e assim vai. O fato é que sempre que há uma disputa, tem alguns festejando, mas tem muita gente chorando. Tem gente se alegrando e tem gente sofrendo. São disputas menores, por mais importante que elas sejam. Elas têm um reflexo para uma nação, elas têm um reflexo por um tempo, mas eu estou falando aqui de uma batalha pela vida, que se um vivo perder ela, qualquer outra vitória não fará o menor sentido para ele. E essa batalha aqui, para você vencer, ela acaba com essa parede aí. Se é teu irmão, ele está em Cristo. Como você, ele foi perdoado, como você, ele foi aceito, como você, ele está honrado, como você, ele vive na perspectiva da vida eterna. E se ele não é teu irmão, ele é teu próximo. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Por que Deus não nos leva embora agora? Uma vez que ele venceu a morte continua afligindo a humanidade, por que ele não acaba com isso e nos leva agora? Por aqueles que ainda vão ser salvos, que a Bíblia chama de nosso próximo, que nós devemos amá-lo como a nós mesmos. Isso me leva a refletir, a viver de um jeito que eu nunca tinha pensado. Ou você é meu irmão, ou você é meu próximo. Se você é meu irmão, você já passou pelo tribunal, portanto ninguém pode arbitrar aí. Se você não é meu irmão, você é alguém que eu estou aqui para salvá-lo, para amá-lo. Amá-lo a que ponto? Como eu me amo. É assim que se vive no reino dos céus. É isso que é morrer para a velha vida. Porque a velha vida é isso. É dividir. É destruir. É colocar causa no coração das pessoas para que eles tenham motivo para odiar, para ceifar, para segregar, para contaminar-se. Dê motivo para eles. Dê uma causa para eles se matarem. E o mundo todo tem suas causas. Você viaja 1000 quilômetros para um lado, muda a causa. O efeito é sempre o mesmo: morte, destruição, desgraça. Gente se entregando, se rendendo, porque desconhece esse plano perfeito de Deus para a vida eterna. Aí Jesus fala com o religioso e diz: vocês não conhecem a minha palavra. Se vocês conhecessem a minha palavra, vocês iriam para a vida eterna. Então, antecipar a nossa morte é você não esperar a velhice, ou nem um acidente, ou nem uma surpresa para alguém falar assim: olha, morreu. Não. No momento que você toma conhecimento que você tem que morrer para nascer de novo, você decide e fala: eu vou morrer agora. Como morrer? Tranquilamente, morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para aquilo que dá legalidade para a morte te matar. Pecado. Rompimento com Deus, a desobediência, amar essa vida, criar um caso de amor com essa vida que termina na morte, que vai te levar para lá. Então, com um pouquinho de raciocínio, a gente vai entender com clareza, nós não precisávamos nem de fé, que esse mundo não tem esperança. Como é que a gente vai amá-lo? Se tudo aqui termina na morte, como que você vai amar uma vida que ela morre a cada dia? É maravilhoso viver, mas é horrível morrer. Então vamos morrer para essa que é ruim, que é horrível. E assim como você antecipa a sua morte morrendo para essa que dá causa, você agora começa a viver a nova vida. Você começa a antecipar a sua vida, viver essa daqui na perspectiva da outra. Por isso que eu chamo de medicina espiritual, porque enquanto a ciência trabalha para a cura das doenças, e doença nada mais é do que uma morte parcial, a doença é a morte de um órgão, ou de alguns, porque o apogeu da doença é a morte. Se a doença evoluir no seu grau máximo, o último laudo médico é a morte. Se a saúde evoluir até o seu grau máximo, o laudo é vivo. Morreu a morte parcial. Uma vez que nós antecipamos a nossa morte e morremos para tudo aquilo que pode nos matar, nós agora vamos viver nessa vida na perspectiva da vida eterna. Olha algumas palavras de Jesus fáceis de entender.
João 6,50 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer da minha carne não vai perecer. Olha que simples. Quer ver uma outra? 51. Quem dele comer viverá eternamente. Quem que não quer isso? De graça. 54. Quem comer da minha carne e beber no meu sangue, esse tem a vida eterna. É o que Jesus mais falava, que é o que mais importa. 58. Quem come outro pão, morre. Sabe que outro pão ele estava falando? Para religiosos que falavam assim, nossos pais comeram do maná que caiu do céu. Ele falou, não é o maná, o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram. Pão vivo que desceu do céu é Jesus. Ele está falando de aceitar a morte dele no lugar da sua. Comer isso, aceitar, é uma comida espiritual. E ele continua dizendo, na continuação do texto, lá no 68, quando Pedro falou, as pessoas estão achando muito duro esse discurso, muita gente está indo embora, quer ir também? Aí Pedro diz, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quem tem palavra de vida eterna? Então, queridos, no capítulo 8 de João, agora no texto que nós lemos, no versículo 23 e 24, Jesus diz bem claro assim, olha, vós cá de baixo, se não crerdes, morrereis. Veja que a condição para morrer e para viver é muito simples. Ele falou, olha, vocês aqui debaixo da terra, vocês que vivem aqui na terra, se vocês não crer, vocês vão morrer. É João 8, 23 e 24. João 8 e 42 foi quando ele disse, se de fato Deus fosse vosso Pai, vocês haviam de me amar. 43, qual a razão de vocês não entender a minha linguagem? 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. 51, verdade em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, uma proposta maravilhosa de Deus, dizendo, olha, uma vez que você tem que morrer, a morte é um inimigo inevitável, uma vez que você tem esse encontro, por que você não faz esse encontro suavemente morrendo para o mundo? Decida morrer. Morrer para quê? Para aquilo que é a causa da nossa morte, o pecado. Aí ele não terá domínio sobre vós. Você passa a viver na perspectiva da vida de Cristo. Do mesmo jeito que você antecipou a sua morte, a fé possibilita isso. A fé te possibilita agora viver na perspectiva da vida eterna. Percebe porque Jesus, enquanto viveu aqui na terra, ele vivia falando do céu? Não estava preocupado com as coisas da terra, ele era desapegado. Era como se ele não estivesse vivendo aqui. Sentia as dores, sentia o cansaço, sentia a rejeição, sentia a compaixão. Ele estava aqui, porém ele vivia na perspectiva da outra. Ele não quis viver essa vida que termina na morte. É uma decisão simples. Quem podia imaginar que a terrível morte, que todo mundo coloca ela na conta da invencível morte, da poderosa morte, que quando chega a hora, todo mundo tem que se curvar, pode ser vencida tão facilmente pelos méritos de Cristo. Quando você decide aceitar a proposta de Cristo, de viver essa vida na perspectiva da outra, e essa vida, o que você faz com ela? Vive na perspectiva da outra. Mas e essa vida que eu tenho que viver no mundo? Morra para ela. Está morta mesmo. É só questão de tempo. Então já morre para ela, comece a viver para Deus. Quando alguém fala, você tem esperança nesse mundo? Fala, não tenho. A minha esperança nesse mundo é poder viver da melhor forma para salvar aqueles que ainda estão caminhando para a morte. Você acredita que esse mundo tem cura? Não acredito. Por que você não acredita? Porque a informação é do Criador do mundo. Ele falou que essa vida aqui já era. Ele falou, quem amar ela vai morrer com ela. Mas o diabo deu um jeito de deixar essa vida encantadora. Mesmo as pessoas sabendo que elas vão morrer daqui a pouco, ele enganou todo mundo, fazendo eles viverem como cegos e não descobrirem pelo Evangelho, não ouvirem, não entenderem que o terrível problema da morte já foi vencido por Jesus. Você pode vencê-lo agora em Cristo também, porque Jesus matou a causa. A causa que estava na minha vida, a causa da minha morte, era o pecado. Jesus falou, eu não quero te matar, eu quero te perdoar. Portanto, ele anulou a causa.
Falou, só tem um jeito de você morrer, se você amar essa vida. Se você não conseguir viver sem ela, você ama essa vida que termina na cova, então você vai morrer. Agora, se você quiser já entender que ela não tem esperança, que ela não tem sonhos, que ela não tem nada para te oferecer, que é uma vida que ninguém quer viver para morrer, então o que você faz? Você desiste dela. Morre para ela e começa a viver a outra. Começa a viver antecipando a sua vida. Quando chegar a hora da sua morte, você só vai passar por ela. Como aconteceu com Cristo. Como aconteceu com todos os salvos que morreram em Cristo até hoje. Eles já tinham morrido no dia em que eles morreram para o pecado. Foi o dia da morte. Quando eles tombaram, eles só tomaram posse da vida. Jesus falou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu ressuscitarei no último dia. Agora, chegará um tempo que as pessoas vão querer morrer e vai falar, e o bicho não morre mais. Agora ele já está na morte eterna. Por isso, queridos, quando nós temos essa proposta de Deus, a proposta que não é difícil enfrentar a morte, é você morrer para a vida que mata. É um chamado de Deus para a santificação. É um chamado de Deus para o compromisso. É um chamado de Deus para você ser bem definido na sua vida contra tudo aquilo que é pecado. Porque uma pessoa quando morre, ela não está meia morta e meia viva. A Bíblia fala, se alguém não morrer, não pode nascer, porque morrer é morrer mesmo. Se alguém morreu hoje, ninguém vai convidá-lo para alguma coisa amanhã. Nós que morremos para a vida velha, quando o velho homem te chamar, quando a velha carne te chamar, quando o velho mundo te chamar, quando os velhos inimigos te chamar, eles precisam entender que você está vivendo outra vida, que você morreu. Pode dizer para eles assim, olha, nem me chama mais porque eu já morri. Eu não vivo mais essa vida, estou vivendo na perspectiva da eternidade. Não, mas a vida aqui está encantadora, porque a vida aqui tem isso, vamos lá. Lembra daquilo que Jesus falou de uma forma muito simples, olha, se você amar essa vida, você morrerá. Agora, se você entender que ela não tem cura, que ela é uma vida que termina na morte mesmo, o homem não vai resolver o problema da morte, pode ter certeza disso. Quem resolveu o problema da morte foi Jesus, então você morre para aquilo que dá legalidade e começa a viver neste chamamento de Deus para uma vida na perspectiva da eternidade. Então tudo que você tiver que fazer, viver, sorrir, passear, brincar, divertir, trabalhar, lembre-se que você está aqui, mas vivendo na perspectiva da vida eterna. É aquilo que a Bíblia fala, se você mortificar as obras da carne, vivereis. Se você deixar as obras da carne viver, morrereis. Então, nessa vida que Deus nos chama, nós temos que tomar cuidado para não julgar ninguém, porque os irmãos já estão em Cristo, e aqueles que não são irmãos são o nosso próximo. Nós estamos aqui por eles. Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. Já estaríamos em outro lugar. Estamos aqui pela missão. O Espírito Santo está aqui conosco por eles, por aqueles que ainda vão salvar. Porque a hora que o último que vai se salvar, quando chegar o momento que o último, nós não ficaremos mais aqui. Não temos mais o que fazer aqui no mundo da morte. Nós já morremos. Estamos vivendo a vida que se vive pós-morte. Então pense em você a partir de hoje assim, olha, a vida que eu estou vivendo é a vida, já estou na perspectiva, pela fé. Eu já estou vivendo a vida que eu vou viver pós-morte. Foi para isso que eu fui chamado. Por isso a Bíblia fala que nós estamos ressuscitados com Cristo nos lugares celestiais. A nossa vida eterna não se manifestou porque Cristo não se manifestou. Quando Ele se manifestará, nós nos manifestaremos com Ele. Então nós já estamos vivendo pós-morte. Imagine que o seu enterro já foi. Seu sepultamento já foi. Todo mundo já sabe que você morreu porque você não participa mais daquela vida. Quem não sabe, quando Ele vier te chamar para viver a vida morta, vai ficar sabendo. Fala, olha, não dá, não quero, não é para mim. Eu não vivo mais essa vida. Eu morri para ela. Mas você está vivendo aí? Não, estou vivendo numa outra perspectiva. Parece uma coisa fantasiosa, mas é o que a Bíblia diz. Que quando chegar o dia da sua morte, não tem morte. Você já morreu faz tempo.
Você morreu para a causa da morte, que é o pecado, quando você teve um encontro com Jesus, que perdoou os seus pecados e você desistiu da vida velha para viver na perspectiva da vida nova, na esperança que há no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, os encantamentos que são criados para a vida dos mortos não nos encantam mais. As coisas que outrora nos embriagava, hoje não fazem o menor sentido, porque a gente está morto. O pecado que outrora era algo delicioso, hoje ele ficou sem prazer, porque você está morto. O que atrai um morto? Nada. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Esse tipo de vida que o Evangelho nos propõe gera dentro da gente uma vida plena. Elimina toda crise existencial. Anula todo o poder do medo. Rompe com todo o poder das trevas. Você passa a viver aquilo que a Bíblia chama de vida abundante. Porque só é abundante aquilo que não pode ser roubado. Só é abundante aquilo que você não vai perder. Só é abundante aquilo que nunca termina. As outras coisas são meramente temporais e passageiras. A proposta deste Evangelho é para que vivamos uma vida feliz, sem medos, sem traumas, sem sobressaltos, sem escuridão. Tudo nas claras. Sem interrogações, tudo respondido por Deus em Cristo Jesus no seu Evangelho. Pense nisso. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante da sua palavra. Nós a recebemos como sua palavra para a nossa vida. E eu quero pedir a Deus que o teu Espírito Santo continue ministrando ela ao nosso coração. Nos ajudando, ó Deus, na sensibilidade, no conhecimento, da profundidade da revelação dos teus feitos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o teu Espírito, ó Deus, venha operar em nós, no nosso conhecimento, no nosso discernimento, na nossa recepção da tua revelação, para entendermos, ó Deus, a esperança que há em Cristo Jesus. Que a alegria, o gozo, o encantamento, a força, o poder desta vida abundante que há em Cristo Jesus possa se manifestar na vida de todos os teus filhos. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ajude a cada um a tomar as decisões, a atender o teu chamado, a sua convocação. Não nos deixe, ó Deus, nos distrairmos, nos dividirmos em disputas menores, em distrações banais, em manifestações de julgamentos, em coisas que nos fazem mal, que nos tiram da tua presença, que nos tiram, ó Deus, da perspectiva eterna para vivermos uma vida onde as pessoas se matam. Livra-nos disso, ó Deus. Que o teu Evangelho produza uma vida abundante no coração de todo o seu povo. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, que todo o teu povo, ó Deus, seja cheio desta vida, vida abundante, vida de ousadia, vida de fé, vida de entrega, vida de sonhos, vida de riqueza sem fim, nos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.